Mateus 15, 28, me acompanha. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus, seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Você pode dizer um amém? Pode? Vai me acompanhando aí, a gente vai ler. Lucas capítulo 7, versículo 9 e 10. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado, voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Mais uma vez, diga amém, diga. Mateus capítulo 14, olha aí quantos textos eu estou lendo. Mateus capítulo 14, versículo 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, porque você duvidou? Toda a igreja diga. Mateus 16, versículos 7 e 8. Vamos lá, tudo Bíblia, gente, olha lá para a Bíblia. Os discípulos começaram a discutir entre si, porque não tinham trazido pão. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse: como é pequena a sua fé, por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Diz um amém aí, diz. Vamos orar. Olha, eu prego a palavra desde os 16 anos de idade. Agora, dia 10 de março, anotou? Eu faço 56. Ainda me sinto incompetente para pregar. Ainda me sinto impotente. Ainda fico nervoso. O mesmo menino que ficava roxo de nervoso, agora é um homem que continua nervoso para pregar a palavra. Então, se você colocar toda expectativa em mim, você vai se frustrar. Mas o Espírito de Deus está no meio da igreja, e Ele vai nos ensinar essa noite. Você crê nisso? Vamos orar. Curva a cabeça, fecha os olhos, pede aí para Deus falar, pede para Ele, pede para Ele usar o microfone, porque se eu não conseguir falar, Ele vai falar. Se me faltar a palavra aqui na hora que eu não achar uma palavra, Ele vai falar com você. Comece a orar por isso. Fala: Senhor, eu acredito nisso, que o Senhor vai falar. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Quantas pessoas vieram aqui pela primeira vez dizendo: eu preciso que Deus fale comigo hoje. Quantos estão aqui, ó Deus, em busca? Há uma necessidade muito grande aqui nesse salão, Senhor. O Senhor conhece as necessidades, pois o Senhor supre necessidades, e há uma necessidade aqui muito grande pela palavra, Senhor. Há uma igreja aqui que se encontra aqui, ó Deus, pedindo palavra. Pessoas que vieram porque ouviram falar que o Senhor está falando. Então, ó Deus, nos surpreende mesmo, nos dá a Tua palavra. Que a Tua palavra, ela abra os olhos essa noite. Que a Tua palavra destampe os ouvidos. Que a Tua palavra, Senhor, tire a falta de sensibilidade do coração. E todos nós possamos sair daqui cheios. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus quer falar com você. Você acredita nisso? Quando você ouve, ou quando você mesmo fala que Deus é brasileiro, aliás, você deveria estudar a origem dessa palavra brasileiro. Ela não tem uma raiz, uma origem muito boa, não tem. O Frei Vicente,
quando ele adota essa palavra brasileiro para nós aqui no Brasil, ele está tentando reverter algumas coisas. Mas quando a gente fala que Deus é brasileiro, até brincamos, né? Falamos que o Papa é argentino, é uma cutucada que a gente dá. Nós falamos isso porque o Brasil é um país de fé, mas na realidade isso não é fé, é crendice. E são muitas as crendices, né? E eu gostaria hoje que nós buscássemos em Deus uma palavra para que toda crendice caísse por terra e fosse levantado no nosso coração hoje fé. Quantos querem? Coração seja tomado de fé, né? São muitas as crendices e confunde, chega uma hora que tanto é uma crendice que nós adotamos como se fosse uma fé, né? Por exemplo, quando você quer localizar algo perdido, um objeto perdido, como é que é localizar um objeto perdido? 3 pulinhos para São Longuinho. Tem gente pulando até hoje e não acha a chave. Vocês sabem quem foi São Longuinho? São Longuinho foi o centurião romano que transpassou Jesus. Você dá 3 pulinhos para ele ajudar você a achar que você perdeu. Mantenha o guarda-chuva fechado dentro de casa, porque se ele abrir dá azar. A gente põe para secar dentro de casa aberto. Matar aranha pode trazer problema no amor. Ah, pastor, foi isso que o meu casamento acabou. Não, não foi não. Não foi não. Isso é crendice. Olha essa agora, cuidado gente, por favor, senão você vai chegar em casa e vai falar, 3 lâmpadas acesas no mesmo quarto é prenúncio de morte. Você chega em casa, vai apagar uma. Não, põe 4. 4 não é nada, 3 é prenúncio de morte. Colocar a meia do avesso é sinal de uma boa notícia está para chegar. A vez que eu coloquei foi porque o outro lado estava sujo. Sair de casa ou entrar de casa, coloca o pé direito. A nossa fé que temos em Cristo Jesus, mesmo que eu não tenha meus pés, Ele é poderoso para fazer, né? Ver uma borboleta voar dá sorte para o dia. Aí você encontra com a pessoa, você está vendo borboleta, vai trabalhar, pô. A pessoa passa o dia inteiro vendo borboleta, que falaram para ela, isso é crendice. Para alguns o número 13 dá sorte, para outros dá azar, depende da sua crendice. Colocar um copo de vidro cheio de sal grosso no canto da sala traz sorte. Deixa eu falar uma coisa para vocês, se não der sorte, dá o sal grosso para mim com 1 quilo de coração de alcatra. Você vai dar uma sorte para mim que eu vou te contar. Deixar a bolsa apoiada no chão significa que você vai perder dinheiro. Claro que vai. Alguém vai pegar. Alguém vai passar. Você vai achar 2 bolsas. Palavra de hoje. Vamos estudar, gente, uma palavra. Vamos. Deus quer trabalhar no nosso coração algo. Você tem fé ou crendice? Olha, se a pessoa do lado não está cruzando o dedo aí, fala para ela, para com isso, descruza o dedo. Palavra crendice no dicionário quer dizer crença, é o dicionário, hein gente? Dicionário, isso aí, ó. Crença absurda ou ridícula. Crença sem fundamento.
É um estado mental que pode ser falso ou verdadeiro. Isso é crendice. Fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olha que diferença. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, fala de pessoas que não tinham uma crendice, não tinham um trevo de 4 folhas, não tinham um pé de coelho, não, tinham fé em Jesus Cristo, e porque tinham essa fé, diz a Bíblia, olha, ganharam batalhas, conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam o que Deus prometeu, fecharam a boca de leões. Imagina, você cruzar os dedos na frente do leão, vai dar uma fome nele. Imagina se der 3 pulinhos na frente do leão, você anima ele. Mas diz que homens cheios de fé, crendo naquele que é invisível, mais real, viram o leão ali na frente, como cantou a música, o leão teve que fazer jejum. Por quê? Porque Deus fechou a boca dos leões. Quem crê nesse Deus? Olha, nós temos que tomar cuidado, porque a gente transforma uma crendice na nossa fé. Nós pegamos uma frase de para-choque de caminhão e pensamos que é Bíblia. Não é Bíblia. E aí a gente passa a acreditar naquilo que mentalmente pode ser falso ou verdadeiro. A fé é uma certeza pessoal. Olha, isso aqui que eu estou falando é importante para você. Fé é um mover dentro de você, é muito pessoal. Crendice é algo popular. Crendice é algo que uma pessoa passou a acreditar, e ela falou para uma outra pessoa, e acabou sendo uma crença popular. Alguém pulou em tal lugar e achou. E aí, como é que você achou? Ah, eu dei 3 pulinhos e lembrei de São Longuinho. Mas como é que você fez? 1, 2 e 3. E a chave apareceu. Eu falei, não, então vou fazer lá em casa. Virou uma crença, mas é uma crendice. A nossa fé está em Jesus Cristo. É Ele que faz. Quem pode dizer amém aqui? Olha, é isso que eu quero ministrar para você. E eu queria então estudar com você. Primeiro texto, eu li 4 textos com você. Primeiro texto fala de uma mulher que ela não era discípula de Jesus, ela não era lá da igreja, ela não era da religião. Olha, preste atenção, uma mulher que na casa dela, lá na casa dela, tinha uma pessoa possessa, tinha um demônio lá, olha. Ela disse assim: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim, a minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Olha, tenta imaginar como é que estava essa casa. Não sei se você já viu algo assim, se você já ouviu. Uma pessoa possessa, um demônio dentro da casa de uma pessoa, quebrando tudo, destruindo tudo, estava na casa dela. Essa mulher, segundo uma crendice, ela poderia ter jogado sal grosso em volta da casa. Essa mulher, ela poderia, segundo uma crendice, colocar a cruz na testa da filha. Mas ela foi buscar Jesus, autor e consumador da nossa fé. E a fé dela era tão tremenda, que Jesus falou assim: a sua fé é grande. Sabe por que Jesus falou a sua fé é grande? Porque ela foi disposta até, pela fé, pegar migalhas daquele Deus que tudo pode. Ela foi buscar o autor e consumador da nossa fé. O segundo texto que eu li fala de um centurião romano, como o nome diz. Ele era líder de 100 soldados, e um desses soldados estava doente, e ele então já tinha ouvido falar de um homem lá que milagres aconteciam. Ele chama os líderes da igreja e fala assim: olha, traz aquele homem aqui em casa, eu quero que aquele homem cure o meu soldado. E eu queria falar algo aqui para você. Esses líderes na hora se assustaram, porque Jesus falou: eu vou.
Mas como assim? O senhor vai na casa de uma pessoa que não é da igreja? Preste atenção no que eu vou falar aqui. Todas as vezes que você clamar, Jesus vai lá. É lindo isso, gente. Está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 7, se eu não estou enganado, capítulo 7, versículo 14, ou 14, versículo 7. O meu povo, 7,14. O meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele clamar. E tem mais, ele fala assim: até o estrangeiro que clamar nesse lugar aqui, eu ouvirei dos céus. Isso não é crendice, isso é fé naquele que tudo pode. E se tu podes crer, tudo é possível que crê. Aleluia. E esse centurião, ele manda chamar e Jesus vai. Agora preste atenção, que isso é bonito, porque Jesus falou desse homem algo que não é uma crendice, não, esse homem, ele fala algo tremendo, e Jesus fala assim: eu não vi fé assim, eu vi muita crendice, mas fé assim, igual esse homem, eu não vi. Por quê? Porque Jesus falou: eu vou lá. Quando Jesus falou: eu vou lá, olha que coisa linda, esse homem mandou um recado, fala para ele que ele não precisa vir aqui. Eu acredito na autoridade desse homem. Se esse homem falar uma palavra, se esse homem lá onde ele estiver, ele não precisa. Se ele falar algo lá e ele falar assim: esse homem está curado, pronto, está resolvido para mim, porque eu sei como é que funciona isso, que eu também tenho autoridade aqui, eu vi como é que funciona, eu falo algo e quem estiver perto de mim faz o que eu falei. Esse homem tem autoridade e eu acredito na autoridade do nome de Jesus. Manda ele falar algo. E na mesma hora, o homem foi curado. Isso não é crendice, isso é fé. Terceiro texto. Quem está acordado, diz um amém, vai. Fica comigo aqui, vamos lá, vai. Terceiro texto fala de Pedro. Pedro ouve uma palavra de Jesus falando: vem, Pedro. Agora olhe para cá, veja se muitas vezes o que nós temos muitas vezes está em nós, não é uma fé genuína, não é uma fé inabalável, é uma crendice, uma maneira que os outros fazem e a gente repete. Fé é algo muito pessoal, é tão pessoal que talvez muitos vão dizer para mim: Vanderlei, não tem jeito, mas o Deus que eu creio disse para mim, continua crendo. Talvez o resultado do exame veio dizendo lá: olha, está errado, mas Jesus Cristo é médico, Ele continua sendo médico, Ele pode curar. Minha fé ela é pessoal. A crendice é algo que todo mundo faz. E talvez Pedro ouve Jesus falar: vem, e o que ele tem na hora ali não é uma fé, é uma crendice. Agora olhe para mim que eu vou falar, se você puder anote isso. A sua fé, ela não tem que ser grande ou pequena, ela tem que ser fé. Olhe, preste atenção. A sua fé não vai te deixar afundar. Talvez uma crendice, talvez a figa não funcione. Aliás, figa é um negócio muito feio. Depois você vai estudar lá, é feio demais. Figa, depois você vê que isso aí nós transformamos, mas é uma coisa horrorosa. Sabe, talvez, olha, por favor, eu que estou pensando com você, talvez Pedro desceu do barco. Claro que Jesus está falando, mas você tem fé ou é uma crença popular dos outros? Jesus falou para ele: então vem, Pedro. Talvez ele possa ter descido do barco com pensamento positivo: não vou afundar, não vou afundar. Afundou. Talvez você foi criado desse jeito: não, se eu ficar falando vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, deu ruim. Talvez falaram para você: põe um copo de água em cima do rádio e faz força e olha para a água, que Deus vai ouvir sua oração forte. Deus não precisa de oração forte, Deus precisa de fé.
Se você pode crer, Ele pode fazer. Entende? A sua fé, ela pode ser pequena. Você pode falar: pastor, olha, eu tenho até vergonha, porque a minha fé, eu não sei nem se chama isso de fé. Chama sim. Se você crê em Jesus Cristo, isso é fé. Ela pode ser: pastor, olha, a minha é menor aqui, então. Mas Ele conhece o seu coração. E você não vai afundar. O vento vai soprar, não tem, sopra para todo mundo. Mas você não afunda. Você crê nisso? Vamos lá, quarto texto. Jesus deixa claro que eles não aprenderam. E olha, é tão bonito. A crendice nos leva a, parece que, a praticar algo que a gente esqueceu. Como é que funciona? Então você precisa de algo, você vai lá e pega seu pé de coelho. Você vai lá e cruza o dedo na hora. Você vai lá e joga sal grosso naquela hora. Esses homens, eles foram estar com Jesus, e lá quando chegou na hora do almoço: você trouxe pão? Eu não. Você trouxe pão? Eu não. Ninguém trouxe? Não, ninguém trouxe. Eu vou morrer de fome. E começaram a falar: nós não temos pão, como é que nós vamos comer agora? A gente não tem. E Jesus viu que a discussão deles ali era sobre falta de pão para aquela hora. Olha, gente, cuidado, a gente pode estar numa crendice e uma falta de fé. E aí Jesus falou: vocês não entenderam ainda. Vocês ainda não entraram no mover de fé. E aí ele fala, lá em Mateus 16, 9 e 10, ele fala assim: vocês não se lembram dos 5 pães para 5.000, e dos cestos de sobra que recolheram? Vocês nem dos 7 pães para os 4.000, e dos cestos grandes de sobra que recolheram? Fala para a pessoa do lado assim: o que Deus fez uma vez vai fazer de novo. Fala para ela aí. Quem crê aí? Quem crê? Diga um amém. Diga: olha, Ele vai fazer de novo. Olha, qual que é a minha fé? Ele vai fazer de novo. Ele vai dar provisão de novo. Ele vai socorrer de novo. Eu joguei fora o meu pé de coelho, porque eu já estou olhando para o alto. Ele vai fazer de novo. Eu creio nisso. Eu descruzei meu dedo, e meus olhos estão olhando para o alto, olhando para aquele que pode todas as coisas. Vamos ver como a gente usa a nossa fé. Não crendice, não algo aí que alguém fez e você está repetindo, mas a fé. Vamos ver. Primeira coisa, olha, comece a andar, aprenda a andar pela fé. Andar. A fé ela faz você se mover. Uma fé, gente, verdadeira, ela não é passiva, ela é ativa. Ela empurra você, ela impulsiona você. É lindo demais isso, porque você chega assim, olha, à beira do mar, e você não pode parar, não pode, a sua fé tem que determinar o continuar andando. E aí você fala: pastor, é o mar, mas a sua fé dentro de você grita: o mar vai abrir. Quem crê nisso? Pastor, estou diante de uma situação agora, mas a minha fé, por isso que Deus falou: por que pararam? Diga para o povo marchar. Tem algo que vai acontecer, tem alguma coisa que vai acontecer. Eu creio. Então a primeira coisa, aprenda a andar, se mover. Amanhã você vai trabalhar, e eu não sei que situação você está enfrentando, eu não sei que situação, como é que estão as coisas, mas vá, Deus está com você. Quem acredita nisso? Ele diz: eu sou o Senhor que vou à tua frente. Lucas 17, 14, aprenda a andar pela fé. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. Imagina, gente, se eles não vão.
Olha, recebe a palavra que eu vou falar aqui agora. Há um milagre no caminho. A tua fé tem que tirar você do lugar. A tua fé, ela tem que tirar você desse abater que você está. A tua fé, ela impulsiona você. E pastor, se não tiver ponte, ele abre um caminho. Pastor, mas e se não tiver jeito? Ele é meu jeito. Por isso que eu elevo os meus olhos para os montes. De onde que vem o socorro de quem tem fé? De onde? Do Senhor. Aprenda a andar, aprenda a ir. Eu vou lá, e eu vou ver o que Deus tem para mim. Aprenda a fazer isso, aprenda a dar passos, aprenda a acreditar no dia de amanhã. Aprenda a olhar para o futuro e entender no meio do caminho tem um milagre para você. Você veio aqui talvez, e Deus hoje vai tirar você do lugar e vai mover você na direção da sua vitória. A vitória está no seu caminho. Segunda coisa, importante, gente, importante. Por favor, eu respeito. Uma coisa que nós temos aqui é muito respeito. Então eu não estou combatendo, não estou de forma nenhuma, estou pregando. Aprenda a declarar a sua fé. É muito mais do que você carregar algo. Você pode pôr $1 na carteira, ele continua sendo $1. E ele pode valer hoje algo mais, ou pode valer algo. Não põe real não, se pôr real vai valer menos. Depois eu explico isso, mas se você não põe, não adianta, você, não vou pôr, mês que vem está valendo menos, não faz isso. Mas quantos colocaram ali dentro, porque vai dar o quê? Sorte. Nós não vivemos assim, Deus já restaurou a nossa sorte, nós vivemos de fé em fé. Aprenda a declarar. Gente, nós somos muito fracos disso. Há poder nas suas palavras. Aprenda a declarar sua fé. Fale comigo assim: amanhã, mas só quem acredita, fale comigo: amanhã vai ser melhor que hoje. Vamos lá, quem tem filho, fala assim: os meus filhos, eles vão crescer, eles vão prosperar, os meus filhos vão vencer. Nós temos que ter decreto, porque eu creio com o coração e falo com a minha boca. A nossa fé não é uma figa, é um decreto. O céu está esperando uma palavra da sua boca dizendo: vai dar certo, já está curado. São decretos da nossa fé. Criei, por isso falei, e não me envergonho do que creio, porque eu sei quem tenho crido, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas falta, por isso que eu estou te explicando, são crendices, não é fé, porque a fé, ela abre a sua boca, ela explode dentro de você, como que dizendo: vai ser um ano de Deus, o Senhor está comigo, Deus vai fazer algo, e o céu está ouvindo esses decretos. Quem acredita nisso? Amém? É olhar assim para os nossos filhos e falar, verbalizar, profetizar, falar as situações. A nossa fé se move assim, é colocar a mão no seu corpo e dizer: eu já estou curado em nome de Jesus. Deus vai prosperar o meu caminho. Sobre aquilo que eu colocar as mãos, Ele vai abençoar. Alguém acredita nisso ou não? Então fale, declare a sua fé. A palavra declarar é tornar público, tomar como verdade. Mateus 5, 27, 28, ouvindo falar de Jesus, é a história da mulher com hemorragia. Veio por detrás entre a multidão, tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela tinha esse decreto, essa declaração de fé. Amém? 3, viva pela fé. Viva. A palavra viver aqui, olha, é importante. É um estilo, é um modo. Estilo é um modo. Viver pela fé é ter um modo de comportamento. Olha, muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja tomados de crendices, e a crendice, ela é tão ruim,
que você veio aqui abatido, cabisbaixo, procurando moeda. Você parece estar andando na rua procurando moeda, está tão abatido, e a sua crendice está no ungidão. A sua crendice está aqui em mim, aqui ó, que eu vou, receba. Esse é o rapaz lá, receba que ele falava, não é, né? Como é que é o, não sei o que, pedreiro, luva de pedreiro. Talvez sua crendice, falou, nossa, vou lá na igreja lá, que aquele pastor barba branca lá, ele ungidão, ele joga o terno, eu não tenho terno, ele joga o lenço dele, esse é com Wesley, e cai os três, ele tem tal, ele libera lá a capoeira. Quem opera é Jesus Cristo, é Ele, o poder é dele, a glória é dele, é para Ele. Uma pessoa que chegou agora na igreja, não sabe nem Bíblia, não sabe nem sei a Bíblia, não sei onde é que está escrito, mas se ela tem fé, coisas extraordinárias acontecem. Ela pode agora, pastor, nunca orei, não sei nem orar, ela pode orar agora com fé e uma pessoa ser curada, porque quem opera é Jesus Cristo, não é um ungidão, não existe. Isso é uma crendice, você colocou numa pessoa, e o pior é que a pessoa acredita, e ela se acha que ela é, e põe um anel no dedo, um broche, e ela acha que é. Que Deus tenha misericórdia, porque quem opera é Ele, é Jesus Cristo que opera, e Ele está no meio da igreja. Agora, é muito difícil você notar, observar, reconhecer uma pessoa que vive pela fé. Pela crendice é fácil. Ela tem um patuá no pescoço, ela tem um crucifixo, ela tem a maneira, ela fica lá com o crucifixo, ela tem o trevo lá de 4 folhas, tem um pé de coelho, ela joga sal, ela faz as coisas dela, é uma crendice. Mas uma pessoa que tem fé, só tem uma coisa que revela a fé dela: adoração. A música diz assim: eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Você olha para a pessoa, ela está passando uma luta terrível, e você sabe que ela está, e lá está ela adorando, ela adora, ela canta, e você se impressiona, você fala, como é que você consegue? Falou, mas a minha fé está em Jesus Cristo. E a adoração dela é bonita, sabe por quê? Porque a adoração dela sobressai o problema que ela está vivendo. Então, ao invés de ficar falando da luta que ela está passando, do problema, do coisa, ela está adorando a Deus, revelando que eu sei em quem eu creio. Por isso que ela canta. Então, quando a gente vem na frente aqui, a gente não, o pessoal vem, vamos adorar. Isso você já devia estar fazendo, isso revela a sua fé em Jesus Cristo. Não revela fé no ungidão, não revela fé num pé de coelho, revela fé naquele que é invisível, mas está aqui, olha. Alguém acredita? Então adore a Ele, continue adorando. Ele já está fazendo algo. Hebreus 10:38. E aqueles cuja fé os tornou justos aos olhos de Deus, devem viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles recuarem, Deus não terá prazer neles. Deus não terá prazer neles. Para a gente terminar, a palavra de hoje: você tem fé ou crendice? Vamos ver algumas coisas que não funcionam com crendice, só com fé. Vamos ver. Primeira coisa, orar. Essa é a razão porque muitos pararam de orar, porque eles oraram numa crendice. Você tem até a sua oração já de crendice. Tem a oração do meio-dia,
ter oração da meia-noite. Pior é aqueles que pensam que se mandar oração para 10 pessoas, a dele vai ser ouvida. E aí manda para mim, eu não tenho tempo de ler isso não. E você ainda quer que eu responda, pastor, estou mandando aí, são 10 orações, se eu ouvir um amém, a minha vai ser ouvida. Olha, isso é crendice. Por exemplo, alguém te ensinou que se você fizer oração forte, como é que é a oração forte? Como é que é a oração forte? Aquela que você... Ou não, você tem que gritar, como se Deus precisasse. Deus ouviu uma mulher que não saía som da boca dela. Ela falava, não tinha um som na boca. Quem ouviu falou: meu Deus, o que essa mulher está falando? Mas Jesus estava ouvindo ela falar. Você acredita nisso? Então a oração... Obrigado, Roberto. Pensei que era para enxugar, mas não é, o bilhete. Eu vou pedir, gente, um carinho. Nós temos um compromisso aqui na Carisma, muito sério para nós, isso é muito sério. E eu sei que às vezes pode acontecer. Tem um Gol que está numa garagem, em frente a uma garagem. Eu preciso só dar um pulinho lá, por favor, tá bom? Só isso. Orar com fé, não é com uma crendice, né? Você pode estar num lugar, por exemplo, que não tem igreja, não tem uma igreja, né? Nós passávamos em frente a um orfanato, a gente olhava aquele lugar e a gente fazia o sinal da cruz naquele lugar. Passava em frente a uma igreja, a gente fazia o sinal da cruz. Mas você pode estar num lugar que não tem nada disso, não tem. Eu vim dizer para você, se você orar com fé, Ele vai ouvir a sua oração. A gente pode não ter esse lugar aqui, olha, não pode, essa sede própria. Deus pode, isso aqui não existe, nós podemos estar debaixo de uma árvore. Mas se a oração for com fé, diz a Bíblia, muito pode a oração de um justo, muito pode. Você pode estar longe da igreja, você pode estar longe de irmãos, o pastor nem sabe o que está acontecendo, mas eu vim dizer para você, Jesus sabe. Ore com fé. Mateus 21, 22 diz assim: se crerem, receberão tudo que pedirem em oração. Tiago 5,15, essa oração feita com fé salvará a pessoa doente, o Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Quando lemos, nós pensamos que é uma oração diferente, não é. Você pode me ajudar? Fala para alguém assim: Deus vai ouvir a sua oração. Não funciona, gente, com crendice, só com fé. Fé não funciona. Então, se você quer ver Deus agindo, se você quer o efetuar de Deus, você precisa ter fé. A Bíblia diz que fé é certeza. Recebe essa palavra, olha, Deus está agindo agora mesmo. Você está aqui e deixou algo em casa, alguma situação, quando você voltar, você falou assim: depois que eu voltar do culto, eu vou ver isso aí, eu vou resolver. Olha, Deus pode agora começar a agir. Talvez alguém em casa ou em outro lugar, uma situação, um parente, alguma coisa. A nossa fé, nós cremos que Deus dá ordem a um anjo agora para ir lá. É pela fé que você vai ver Deus agir na sua vida. É quando você declara a sua fé. Eu posso ser jogado na fornalha, mas eu tenho certeza, tem um quarto homem que anda lá na fornalha comigo. Eu posso ser jogado na cova dos leões, mas eu acredito naquele que fecha a boca do leão. Olha, se a videira não der o seu fruto, se a figueira não produzir, se os animais morrerem, se tudo acabar,
A minha fé me faz alegrar num Deus que tudo pode. Eu vou ver Deus agir em meio a tudo isso. A crendice te faz acreditar no algo que outra pessoa fez. A fé te faz acreditar no que Deus pode fazer. Atos 16, 25, 26. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, isso não acontece com crendice, só com fé. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram, as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Talvez você já tentou toda a crendice que você sabia. Talvez você mesmo já colocou lá um trevo de 4 folhas na mochila dos seus filhos, talvez. Hoje eu vim pregar algo para você. Creia que Jesus Cristo pode guardar. Creia que Ele pode livrar. Você vê Deus agir. Por isso que a igreja ela é até de forma confusa para quem não entende. Porque você vai ver uma pessoa que está passando uma luta muito grande, ajoelhada orando. Aí você fala, por que ajoelhou? Por que ela está desse jeito? Ela está revelando a fé que ela crê num Deus invisível. Eu estou de joelhos, mas Ele está de pé. Eu estou num quarto trancado, fechei a porta, mas Ele está andando, Ele está agindo. Aquele homem disse, o senhor não precisa vir em casa. Talvez se ele pudesse falar, ele ia continuar falando. Eu já joguei sal grosso aqui em volta. Eu pus uma figa aqui perto dele. Mas eu acredito que se o Senhor falar uma palavra, a minha fé está assim. Se o Senhor falar uma palavra aí, o que o Senhor falar aí vai cumprir aqui. Eu vou ver Deus agir na minha vida. Hoje é uma noite para nós jogarmos fora a crendice e vermos o sobrenatural de Deus na nossa vida. E por favor, Ele não é o nosso pé de coelho, Ele é o nosso milagre. Não faça dele um amuleto de sorte. Vieram dizer para Jairo e falaram, Jairo, a menina morreu. Jesus falou para ele, Jairo, eu ainda estou agindo, você crê? Creia, Jairo, a menina não está morta. Eu vou lá. Olha como é que é lindo isso. Isso não é uma crendice, isso é uma fé de alguém que fala assim, meu Deus não está morto, o meu Deus está agindo na minha vida. Eu pego um exame médico, eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Está tudo, você olha assim, meu Deus. Mas Ele continua sendo médico. Você olha para as suas finanças e fala, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Mas Ele é Deus da provisão. Ele é Deus de milagre. Ele é Deus que abre as portas. Crendice não abre portas, a nossa fé em Jesus Cristo abre portas. Por último, gente, eu termino. Crendice não faz, mas a fé faz. E eu queria que você falasse para alguém assim, para você receber o seu milagre. Fala para ela. Você não pode fazer desse lugar um lugar de crendice.
Igreja não é um lugar de crendice, igreja é um lugar de fé. E é tão bonito que pode não estar tendo culto nenhum aqui, não tem ninguém, a pessoa está limpando a igreja e você vir aqui orar com fé. Sabe quem está aqui? Aquele que pode operar todas as coisas. Pode não ter instrumento, a banda não está aqui, não tem ninguém, mas você pode adorar com fé e você vê Deus se mover. Quem sabe do que eu estou falando aqui? O pastor pode estar lá no sertão, lá agora em maio eu vou estar lá no sertão, pode estar lá no sertão. Pastor, cadê o pastor? O pastor da igreja é Jesus Cristo. O resto é tudo empregado, tudo empregado, tudo que tem função é servo, mas o pastor é Jesus Cristo. Ele não abandona a igreja, ele continua na igreja, ele cuida de você. Marcos 5,36 conta a história de Jairo. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu. Seu Jairo, o sal grosso não deu certo. Seu Jairo, nós cruzamos o dedo o tempo todo, não deu certo. A menina morreu. Não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Minha palavra para você hoje: jogue fora todas as crendices que você possa ter e volte a ter fé em Jesus Cristo. Ele pode fazer todas as coisas. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Minha fé.